as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, para você que me assiste pelo canal 23 Star News, você está, a partir de agora, assistindo uma programação do Ministério Fonte de Vida. Eu sou a pastora Cristina e nós queremos mais uma vez entrar dentro do seu lar e compartilharmos a palavra do Senhor. É muita alegria para mim, é uma honra nós compartilharmos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Os nossos amigos, aos nossos queridos que estão sempre conosco, a igreja, aos patrocinadores, aos pastores, todos aqueles que nos têm dado uma força para que nós possamos dar continuidade a esta programação onde leva para você dentro do seu lar a palavra de Deus. É muito bom. Então receba o meu abraço, receba a nossa gratidão e receba também esta porção de hoje para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje estar abrindo aqui, e se você estiver aí com a sua Bíblia, abra comigo o livro de Mateus, capítulo 12. Jesus, ele traz vários ensinos e em todos os sentidos da nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito de uma advertência de Jesus com relação à nossa palavra. A palavra que sai dos nossos lábios. Se eu ler aqui o versículo 32 do capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim: se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Se você se lembrar deste texto, ele fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é sobre isso que eu quero pregar, mas é exatamente esta primeira frase de Jesus, quando ele dá continuidade, quando ele fala que se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem. E também, em sequência, eu quero ler ainda estes 5 versículos, que ele continua falando a respeito da palavra. E ele diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, ele diz, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então nós vemos que logo após Jesus exortar os fariseus, os doutores da lei, com relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, ele começa a falar de uma forma agora geral, no sentido da nossa vida. Em vários textos da palavra do Senhor, ele usa a nossa vida como sendo uma árvore. E ele então faz esta comparação: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Ele está querendo dizer aqui de uma árvore que dá frutos na natureza? Não, ele está querendo dizer da nossa vida. Jesus está falando aqui de pessoas. Jesus está falando aqui de coração, de mente, de boca, de palavra, de lábios.
Então a advertência de Cristo é a seguinte, que as nossas palavras, elas mostram muitas vezes a maldade do coração do homem. Então, amados, é uma área da nossa vida que eu tenho falado muito a respeito, tanto com a igreja, tanto quanto com aqueles que a gente conversa, ensina. Há um cuidado, tem que haver um cuidado da nossa parte com relação ao nosso coração, porque tudo aquilo que está guardado dentro do meu coração acaba sendo trazido para os meus lábios, para a minha boca. Então isso é muito interessante, porque ele também diz assim, que essas palavras se tornam frutos de um coração pecaminoso. Quando não há um tratar de Deus no coração do homem, cada sentimento se torna um fruto de maldade, um fruto de pecaminosidade. E este fruto, então, vai enchendo o nosso coração e, de repente, ele extravasa, ele sai pelos nossos lábios, pela nossa boca, mostrando através da palavra a maldade do coração. Então, eu preciso me ater aos sentimentos para que as minhas palavras sejam boas. Então veja bem, a árvore boa, o homem bom, a mulher que tem bondade no seu coração, o ser humano bom, ele vai dar um fruto bom. É aquele que tem a bondade dentro do seu coração, ele vai gerar, ele vai transbordar bondade, né? Aquele coração cheio de bondade vai transbordar através dos lábios a bondade. O coração cheio de maldade vai transbordar o quê? Vai continuar transbordando a maldade do homem não tratado, não circundado pela unção de Deus, não lavado, não purificado pela unção de Deus. Então, é muito importante nós vermos esta advertência. E essa advertência, ela deve ser diária, vigilância diária com relação a palavras. Porque, então, eu quero me tornar uma árvore boa. Eu quero gerar frutos bons. Eu quero que os meus lábios falem de sementes, de frutos que estejam no meu coração, que transbordem em bondade. Né? E é interessante que Jesus, ele é radical nas coisas que ele ensina. Jesus diz assim no verso 34, para aqueles que estavam sendo maldosos na palavra, aqueles que estavam julgando seus atos, dizendo que ele expulsava demônios pelos demônios, por Beelzebu. Né? Eram palavras muito fortes com relação a Cristo. Era uma blasfêmia contra o poder de Deus, o poder do Espírito, que agia através da vida de Cristo. E então ele diz assim no verso 34, raça de víboras. Nós sabemos que a víbora, ela representa uma serpente muito maligna. Então ele estava chamando estes homens que tinham maldade no coração e nos lábios, de raça de víboras. E ele ainda pergunta, como podeis vós dizer boas coisas, sendo que são maus? Então o próprio Cristo respondeu à questão daquela geração, daquela parte da sociedade que julgava os seus atos como sendo demoníacos. Ele diz, como que vocês vão dizer coisas boas? Como que vocês vão ter palavras de bênção, abençoadoras? Como que vão ter palavras de gratidão? Como que vocês vão ter palavras de misericórdia? Como vocês terão palavras de incentivo? Porque se o coração de vocês são maus, o coração é mau, né? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Jesus estava dizendo, é impossível que de um coração mau sejam refletidas palavras boas. É impossível de um coração mau ser gerado atos bons, palavras de misericórdia e de bênção.
Então, ele continua dizendo assim: pois daquilo que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. Então, eu te pergunto, e eu me pergunto, o que é que enche o meu coração? O que é que enche o teu coração neste dia, nesta hora, neste momento? Do que é que está cheio o teu coração? Porque Jesus está dizendo aqui, aquilo que enche o teu coração, aquilo que está abundantemente dentro do teu coração, vai ser trazido para a tua boca. De repente, o seu coração está tão manifestado de coisas, de conflitos, de brigas, de guerras, de ira, de discórdias, que você vai começar a gritar. O teu coração grita por dentro e você vai gritar através das palavras da sua boca. Do seu coração vão sair, vão refletir e deixar transbordar tudo aquilo que você está sentindo. Então, amados, é muito perigoso no momento do conflito interior, do sentimento interior, da guerra e da batalha que enfrentamos dentro do nosso coração. É muito perigoso abrirmos os nossos lábios. Estes momentos é um momento que eu costumo dizer que deve ser de quietude, de reflexão. A palavra do Senhor diz no Salmo, um dos Salmos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então este é o momento certo para nos aquietarmos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus quando você estiver confuso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, quando você estiver irado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor, quando você estiver na batalha, na luta, na briga, na discórdia, porque senão você vai falar coisas que machucam, que lesam, que entristecem, que não trazem paz, que não trazem renovo, mas que trazem tudo em contrário àquilo que Deus tem para a sua vida e para a vida de alguém. Então, pois do que há em abundância no coração, disso fala a nossa boca. E no verso 35, Jesus continua dizendo, o homem bom, ele tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem bom, ele consegue trazer para a sua boca, para os seus lábios, coisas que ele tira lá do seu bom tesouro, guardados no seu coração, tesouros guardados, palavras de misericórdia, palavras de ânimo, palavras de entendimento, palavras de vida, de bênção. Então, ele consegue, porque Jesus diz assim, porque ele é um homem bom. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, mas o homem mau, do seu mau tesouro, ele tira coisas más. Então, veja bem a diferença entre o bem e o mal, entre termos um tesouro bom e um mau tesouro guardado em nosso coração. O que é que tem sido plantado? O que é que tem sido regado? O que é que tem sido adubado na terra, que é o nosso coração, no terreno onde tem caído a semente? Quem tem plantado a semente? Deus ou o diabo? Quem tem plantado uma semente no coração do homem? Na minha vida, na sua vida, quem tem plantado a semente? É Deus ou é o inimigo das nossas almas? Ou são as trevas que têm achado oportunidade e entrado nas nossas vidas? Então, aqui está claro, se as trevas têm plantado algo, é um mau tesouro que tem sido guardado no coração do homem. Se é Deus que tem plantado a semente, regado através da unção do seu Espírito, então é um tesouro bom. Isso vai gerar coisas boas para aqueles que rodeiam a minha vida, para aqueles que convivem com a minha vida, para aqueles que estão andando nesta caminhada
comigo. Então isto é muito importante, amados. Olha só, mas Jesus ainda continua dizendo no verso 36, eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, hão de dar conta no dia do juízo. O que é frívola? A palavra frívola quer dizer sem valor nenhum, uma palavra sem valor, uma palavra leviana, uma palavra dita de qualquer jeito, impensadamente, sem valor para o reino, sem valor para Deus, sem valor para as nossas vidas, né? Xingamentos, maldições, tudo aquilo que nos prejudica, e nós estamos cansados de saber disso. E Jesus diz assim, eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Mas muitos nem sabem, nem estão se atentando que haverá um dia do juízo, da justiça de Deus com relação ao seu povo, com relação à humanidade, à sua criação, à sua criatura. E seria tão bom que nós entendêssemos isso antes do dia do juízo. Seria tão bom se nós entendêssemos tudo isso antes do dia do grande julgamento que virá. Amados, nós não vamos ficar isentos, nós não vamos ficar isentos daquilo que praticamos. Se até mesmo os filhos passarão por um grande tribunal, chamado Tribunal de Cristo, se até mesmo os filhos, os servos, serão julgados nas suas ações, não para a morte, mas para que recebam naquele momento a capacitação através dos galardões que Cristo vai transferir para cada um de nós, vai dar a cada um de nós no momento do tribunal de Cristo, onde os servos de Deus irão passar. Agora, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não serviram, aqueles que não tiveram encontro, aqueles que não se converteram, aqueles que não entregaram os seus corações, a palavra diz que haverá um dia do juízo. E toda palavra sem sentido, sem valor, leviana, ela será cobrada, né? Os homens hão de dar conta de cada palavra frívola no dia do juízo. E ele encerra essa parte, esse capítulo aqui, essa parte deste capítulo 12, dizendo assim, pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amado, a Bíblia diz que se crermos no nosso coração e confessarmos com a nossa boca, então veja bem, se confessarmos com a nossa boca que Cristo é o Senhor, que Ele veio, que Ele morreu, ressuscitou para me salvar, a Bíblia diz que nós seremos salvos se crermos e confessarmos. Aqui nós vemos a importância da nossa palavra, a importância de expressarmos coisas boas guardadas no nosso coração. Então, veja bem, todo aquele que viveu toda uma vida expressando o seu mau tesouro, trazendo para os lábios aquilo que estava guardado como tesouro mau dentro do seu coração, a Bíblia diz, olha, você vai ter que dar conta e você será condenado por estas palavras. Agora, se você trouxer coisas boas, significativas para Deus, para o reino, para as pessoas, ele diz, as suas palavras haverão de justificar a sua vida. Então, amados, isso é tremendo. Jesus estava aqui dando uma aula, Jesus estava aqui dando uma lição que nós devemos guardar em todos os momentos da nossa vida,
quando nós tivermos que falar alguma coisa. Então veja bem, aquele que faz o mal, ele vai falar algo mal. Aquele que faz o bem, ele vai falar algo de bem. Só que as palavras maldosas, elas fazem mal, tanto para quem fala, como para quem ouve. Então é uma responsabilidade aquilo que eu falo. É uma responsabilidade para a minha vida e nós seremos julgados, né? As palavras impensadas revelam o nosso caráter verdadeiro. Qual é o verdadeiro caráter do ser humano? Qual é o verdadeiro caráter de cada um de nós? Muitas vezes nós vamos reconhecer este caráter, né? O bom caráter, o mau caráter. Nós vamos conhecer não apenas pelas atitudes, mas também pelas palavras. É tão importante, é tão maravilhoso. E eu então separei o que devemos fazer, pastora, para conquistarmos o coração de Deus através das palavras. Então, aqui em Tiago, capítulo 3, agora, eu estou agora em Tiago, né? É uma carta escrita, né? Tiago era um servo de Deus e então ele nos traz um ensino a respeito da guarda da língua. Então você pode me perguntar, como então ser abençoado? Como ser justificado? Guardando a sua língua. Olha só, diz aqui a palavra do Senhor. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Depois, descendo um pouquinho no versículo 5, diz assim: a língua, ela é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua, ela também é um fogo. É um mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo. Ela inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Olha que interessante, né? A língua, ela é inflamada pelas trevas, pelo inferno. Quando ela vem como que um fogo destruidor, né? Para destruir a vida daquele que fala e daquele que ouve. Então, olha só, a língua, nenhum homem a pode domar. Ela é um mal incontido e está cheia de peçonha mortal. Com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode, por acaso, a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Então aqui, Tiago, através desta carta de Tiago, nós aprendemos que nós temos que ter o maior cuidado com relação à nossa língua. Ela pode ser um fogo consumidor. Ela pode ser um fogo destruidor. Ele diz aqui que um pequeno fogo destrói um grande bosque. Então, uma pequena palavra pode ser um fogo para destruir a vida de alguém. Às vezes nós lançamos uma palavra de maldição sobre a vida de alguém que vai pesar a vida toda, o tempo todo, durante um processo de crescimento. Se essa pessoa não for curada, tratada por Deus, ela pode carregar por toda a sua vida
a força e o fogo de uma palavra que foi dita no momento errado, de forma errada, inspirada por algo errado. Então nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Nós não podemos deixar com que seja gerado este fogo para contaminar o corpo, a alma, o nosso espírito, né? E aqui está dizendo que ela é difícil de ser dominada, é difícil de ser contida e muitas vezes ela é mortal. E através aqui deste texto, muito conhecido nosso aqui em Tiago, a respeito da língua, ele diz: com a mesma língua você adora ao Senhor, exalta o Senhor, ora, glorifica, canta, louva. Com a mesma língua que você faz tudo isso, muitas vezes você amaldiçoa o outro, amaldiçoa o seu irmão, amaldiçoa um vizinho, um parente, amaldiçoa um filho, amaldiçoa o marido, a esposa, amaldiçoa a parentela toda, amaldiçoa o seu trabalho, amaldiçoa a sua renda. Como é que pode? Como é que pode da mesma língua, né? Como é que pode da mesma fonte, né? Nós vimos aqui uma comparação da nossa boca como uma fonte que vai produzir coisas boas e coisas más, amargo e doce. Ele diz: não é possível. Uma fonte, ou ela produz algo bom ou algo mal. Então nós temos que trabalhar a nossa vida para que seja uma fonte de água doce. Ele está dizendo aqui, ó, da mesma boca pode proceder bênção e maldição. Então, amados, se você, por exemplo, uma mãe que está sempre aí em contato com os seus filhos e de repente ele faz algo errado, de repente ele faz algo que você não gostou, que entristeceu o teu coração, e como mãe, naquele momento, naquele ímpeto daquele acontecimento, você resolve então dizer algo, e nas suas palavras você diz assim: olha, esse menino não tem jeito, esse menino, olha, vai ser assim pela vida toda, olha, ele não vai prosperar, olha, esse menino não vai nunca conseguir nada porque ele é assim, ele é um desobediente. Amados, você está lançando, você está determinando algo sobre a vida do seu filho, e a sua boca nesse momento se tornou uma fonte amarga, uma fonte de maldição, uma fonte que pode atrapalhar o curso da vida do ser humano, de alguém que você ama, de alguém que você quer bem, mas que no momento você gerou algo mortal, algo peçonhento, como diz aqui a palavra, peçonha mortal, e que vai determinar uma vida problemática. Então, pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Você pode amar e odiar na mesma circunstância? Você pode abençoar e amaldiçoar na mesma circunstância? Não, a fonte ela vai determinar. Ou ela vai jorrar água doce ou água amarga. Que você, como mãe, como pai, como líder, como mestre, como profeta de Deus dentro do seu lar, lance palavras de vida dentro do seu lar. Lance palavras boas, porque pelos frutos, pelas palavras, por esse tesouro que sai do teu coração, você vai gerar ou o bem ou o mal. E você vai receber a consequência, né? Você e aqueles que te ouvem, de situações que você mesma pode criar. Crie situações de vida. Não crie situações de morte.
em nome de Jesus. Que esta palavra, neste momento tão assim íntimo com Deus, possa gerar vida para o teu lar, para o teu coração, para você, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua igreja, para o seu comércio, para o seu dia a dia, o seu trabalho. Em nome de Jesus eu quero te abençoar. Senhor, abençoa esta casa, estas vidas, através desta programação. E nós te somos gratos, porque o Senhor tem nos dado esta oportunidade. Entra dentro deste lar com cura, com salvação e com libertação, em nome de Jesus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas.